Olá, tudo bem? Espero que sim, espero que você esteja gostando do Histórias para Quarentena e que essas histórias estejam te ajudando de alguma forma a, pelo menos por alguns instantes, a tirar um pouco a cabeça de tudo o que tem acontecido e ter algum alívio de toda essa angústia que todo mundo está sentindo. Eu realmente acredito que a gente precisa de alguns momentos de suspensão da realidade para poder voltar para ela mais forte. E foi por isso que eu comecei esse projeto e tenho mantido o compromisso de postar vídeos diários com novas histórias. Hoje nós vamos continuar com a história do rei Yunnan e do sábio Duban. Então, se você perdeu o começo dessa história, eu sugiro que você volte até os vídeos anteriores para ver como tudo isso começou. Tem algumas histórias no meio dessa história do rei Yunnan e do sábio Duban, que são histórias que estão sendo contadas pelos personagens. E então eu sugiro que você veja em sequência desde o começo. Então, repetindo, o título é O Rei Yunnan e o Sábio Duban. Todos os vídeos estão disponíveis no canal do Recanto da Prosa, no YouTube e no IGTV, @nina.caixita. Bom, vamos agora então à divulgação do projeto de hoje. Nos últimos dias eu tenho divulgado iniciativas que estão trabalhando para auxiliar pessoas em situação de vulnerabilidade social, e o projeto que eu escolhi divulgar hoje é um projeto que eu achei muito interessante. Eu convivo com muitas pessoas da classe artística e esse é um projeto que eu achei muito legal. Ele se chama Arte contra o Coronavírus e está sendo organizado por uma empresa de impressão que está há 15 anos já atuando em Goiânia e que se chama Teto Fine Art. A Teto Fine Art convidou vários artistas da região para doarem arquivos digitalizados das suas obras de arte, e eles se comprometeram a imprimir pôsteres em tamanho A3. Para quem não sabe, é o dobro de uma folha A4, que é aquela padrão, e eles vão imprimir esses pôsteres então e sortear como recompensa para quem está contribuindo financeiramente com o projeto. A ideia deles é levantar uma verba para doar cerca de 50 mil cestas básicas, e a cada R$ 30 que você doa, você ganha um cupom para participar do sorteio. Todas as cestas básicas serão encaminhadas ao Fundo de Combate à Propagação do Coronavírus de Goiânia, e nem os artistas nem a Teto Fine Art vão receber qualquer quantia. Eles estão fazendo isso voluntariamente, então toda a verba arrecadada será destinada à compra das cestas básicas. Os sorteios serão transmitidos ao vivo em lives no Instagram, e em breve eles vão postar as imagens das obras de arte que estão sendo sorteadas. Eu vou deixar mais informações na descrição do vídeo, como sempre, mas se você quiser, você pode ir direto até o site do Catarse, que é um site de financiamento coletivo, por onde o projeto está sendo promovido, e lá escolher a quantia com a qual você quer contribuir. O valor mínimo é de R$ 30, que equivale a um cupom, e você pode doar até acho que 150 ou R$ 180. A cada 30 você ganha um cupom a mais para participar do sorteio das obras de arte. Bom, os recados de hoje são esses, então vamos começar a nossa próxima história. Depois de contar uma história ao rei Yunnan, o seu vizir, que era um homem muito invejoso, convenceu o rei de que o sábio Duban era um espião de outro reino enviado ali para se infiltrar no palácio e matá-lo. A verdade é que o vizir havia inventado toda essa história porque estava com medo de ser demitido e substituído pelo sábio, que afinal de contas contava boas histórias, dava bons conselhos e, o mais importante, havia curado o rei da lepra. O rei, como era muito ingênuo, acreditou nas palavras do vizir e mandou chamar o sábio Duban para matá-lo. O sábio, achando que o rei queria passar um dia com ele, foi prontamente até o palácio, muito feliz, e então se surpreendeu ao ver o rei atirar-lhe uma série de acusações e de dizer a ele que queria acabar com a vida dele. O sábio tentou perguntar o que ele tinha feito, por que o rei estava fazendo aquilo, mas o rei apenas insistiu que ele deveria morrer e mandou chamar seu carrasco. Eis o que aconteceu depois. Ao ouvir as palavras do rei, o sábio Duban imediatamente percebeu que ele havia sido vítima de algum ardil, de alguém invejoso, e também percebeu que o rei não era tão inteligente quanto parecia. Ele então disse ao rei: "Meu senhor, por que o senhor está fazendo isso? Eu lhe fiz uma boa ação e o senhor me paga dessa forma.
O que te fez pensar que o senhor deve acabar com a minha vida? E o rei respondeu: Ora, eu pensei aqui comigo que se você foi capaz de me curar de fora para dentro, apenas fazendo com que eu tocasse um bastão, nada o impede de me matar da mesma forma, de fora para dentro, apenas fazendo com que eu toque em algum objeto. O sábio então disse a ele: Ah, meu senhor, mas isso não é justo. Como o senhor pode pensar uma coisa dessas? Eu só te fiz bem, eu te dei bons conselhos, te contei histórias. Te digo mais: se o senhor não poupar a minha vida, Deus não irá poupar a sua. Mas o rei respondeu: Eu não acredito nisso. Eu prefiro garantir a minha vida do que poupar a sua. É absolutamente imperioso que você morra. E mandou que o seu carrasco amarrasse as mãos do sábio Duban e vendasse seus olhos. O sábio então começou a chorar e disse: É assim então que você vai me pagar? Como um crocodilo? E o rei, sem entender aquilo, perguntou: Do que você está falando? Por que está me comparando com um crocodilo? E o sábio lhe explicou: É que os crocodilos, quando comem carne, ficam com fiapos presos entre os dentes e esses fiapos vão juntando vermes. Então, o crocodilo nada até a beira do lago, abre a boca fingindo-se de morto e espera que os pássaros venham bicar os seus dentes para comer os vermes. Mas, assim que ele se vê livre do problema, ele abocanha os pássaros e acaba com a vida deles. É isso que o senhor está fazendo. E o rei Yunnan, ignorando completamente as advertências do sábio, insistiu: Carrasco, corte a cabeça dele agora mesmo. Mas o sábio Duban então disse: Espere um pouco, espere um pouco. Se o senhor está mesmo decidido a acabar com a minha vida, me dê pelo menos um dia, para que eu possa voltar à cidade, distribuir esmolas, doar meus livros de medicina, pagar minhas dívidas e encomendar o meu funeral. O rei, achando que aquilo era uma condição plausível, disse que o sábio poderia voltar à cidade para fazer o que ele havia pedido, desde que fosse escoltado. O sábio então concordou com a condição, voltou até a cidade, resolveu tudo o que precisava e no dia seguinte foi ao palácio para morrer, acompanhado de toda a corte, de todos os líderes militares, vizires e amigos do rei que queriam saber como iria acabar aquela história. O rei, então, sem mudar de ideia, absolutamente convicto de que o sábio era uma ameaça, mandou chamar novamente o seu carrasco e disse: Quero que você acabe agora com a vida do sábio Duban. Mas o sábio então lhe disse: Meu senhor, aguarde apenas mais um momento. Eu lhe trouxe um livro também que gostaria de doar para você. É o livro dos segredos, que contém todos os segredos importantes do mundo. O rei, muito curioso, disse: Pois então, traga esse livro para mim, eu quero ver, eu quero saber quais são esses segredos. E o sábio então lhe respondeu: Eu vou lhe entregar o livro, mas o senhor vai ter de jurar, em nome de Deus, que só vai abri-lo depois que eu estiver morto. O rei disse: Tudo bem, é uma condição aceitável. Traga-me o livro, eu só vou abrir depois que você estiver morto. O sábio então se aproximou do rei e lhe entregou um livro grosso, antigo, que parecia cheio de coisas interessantes. E então ele disse ao rei: Assim que eu estiver morto, o senhor vai começar a folhear o livro, até chegar à página 7. Lá está o maior de todos os segredos. E o rei disse: Pois então, obrigada pelo seu presente, pode voltar até o carrasco, que agora é a hora de acabar a sua vida. O sábio, então, voltou até o carrasco, fechou os olhos e o carrasco, de um golpe só, cortou a cabeça do sábio Duban. Neste momento, o rei abriu o livro para ver qual era o maior de todos os segredos, mas notou que a primeira página estava vazia. Então, ele tentou folhear o livro para passar a primeira página, mas percebeu que elas estavam coladas. Daí, ele molhou o dedo na língua para separar as páginas e foi até a segunda. Também não havia nenhum segredo ali. Então o rei molhou o dedo na língua e passou para a terceira, que também estava em branco. Ele repetiu esse mesmo processo até a página 4, até a página 5, até a página 6 e finalmente até a página 7.
Na página 7, havia um poema que dizia: exerceram a opressão e nisso exageraram. Por muito pouco poderia ter sido outra a decisão. Fossem justos, justiça receberiam, mas iníquos foram e iniquidade sofreram. O destino os cobre de calamidades e desgraças. Receberam, e a situação em que estão fala mais alto, isto por aquilo, e não há censurar o destino. Neste momento, o rei se sentiu sufocar e caiu morto, pois o livro estava envenenado, e assim como havia dito o sábio Duban, Deus o matou por ter matado aquele que o havia ajudado. Neste momento, a Aurora alcançou Sherazade e ela parou de falar. Sua irmã Dinazarde então disse: como são incríveis as suas histórias, minha irmã! E Sherazade disse: isso não é nada perto do que eu tenho a contar na próxima noite. Isso é, se o rei me deixar viver. E o rei Shahriar, muito curioso para saber qual seria a próxima história de Sherazade, decidiu lhe conceder mais um dia de vida.